Fala galera do Code, beleza? 3.000 devs na área, Valdir Alves falando. Vamos falar um pouco sobre Map, Filter e Reduce? Vamos aprender juntos? Bora! Então o que é e qual a diferença entre o Map, Filter e o Reduce? Basicamente, Map é a função JavaScript que é usada para transformar um array em um novo array modificado, de acordo com uma função passada como argumento. Essa função é aplicada a cada elemento do array original e retorna um novo valor para cada elemento, que é adicionado ao novo array, mantendo a dimensão do array original. Já a função filter é usada para filtrar elementos do array de acordo com uma condição específica. A função filter cria um novo array, contendo apenas os elementos original que atendem à condição específica da função. Diferente do map, que mantém o dimensionamento do array, o filter vai manter apenas os elementos que atendem à condição. Já a função reduce é uma função usada para reduzir os elementos de um array a um único valor, de acordo com a função específica. A função reduce executa uma função de callback para cada elemento do array, que recebe dois argumentos. O primeiro é o acumulador e o segundo é o elemento atual. O valor retornado pela função de callback é armazenado no acumulador, que é passado para a próxima iteração da função de callback, até o fim do array em questão. Então vamos ver no código como é que fica essa situação? Vamos iniciar construindo o nosso array. Utilizaremos o map para fazer com que o nosso array gere o quadrado de cada número. Na primeira iteração, a função vai receber o número 1. Com isso, ele vai pegar o número 1 e elevar ao quadrado. Na segunda iteração, ele vai pegar o número 2 e também elevá-lo ao quadrado. E assim a função se repetirá até o fim do array. Se dermos um console.log e executar o nosso código, vamos ver o que virá de retorno com essa função. Podemos notar que veio 1, ou seja, o quadrado de 1 é ele mesmo, quadrado de 2, 4, quadrado de 3, 9, quadrado de 4, 16, de 5, 25, de 6, 36, de 7, 49, de 8, 64, de 9, 81 e de 10, 100. Se mudarmos a função para, ao invés do quadrado, pegar a metade de cada número, vamos ver como nossa função se comporta? Podemos notar que agora ela retornou para nós meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5, que corresponde exatamente à metade de cada número. Agora vamos testar a função filter. Essa função vai pegar cada número com esse operador, dividir ele por 2 e pegar o resto da divisão. Se o resto for 0, significa que esse número é par. Mas se o resto da divisão for 1, significa que ele é ímpar. Então vamos pedir para executar o nosso código e ver o que virá de retorno. Podemos ver que retornou 1, 3, 5, 7 e 9, que são exatamente os números ímpares que temos nesse array. Se alterarmos essa condição para número par, lembrando que o resto da divisão por 2 terá que ser 0, vamos pedir para imprimir novamente. Note que retornou 2, 4, 6, 8 e 10, exatamente os números pares da nossa divisão. No Reduce, uma forma de usar
é para somar todos os números do array. Então o reduce recebe como primeiro argumento o acumulador e o valor corrente. Depois ele executa a função que você decidir. No caso aqui, ele vai pegar o acumulador e somar com o valor corrente. Após a vírgula, esse argumento é opcional, mas aqui eu vou informar como zero para garantir que ele é um número. Então, na primeira interação, o acumulador vale 0 e o valor corrente vale 1. Então, ele vai somar 0 mais 1, 1. Então, o acumulador passará a ser 1. Na segunda interação, o acumulador é 1 e o valor corrente é 2. E assim vai seguir a sequência. Chegando no final, vamos pôr o código para executar, para ver o que retorna. Podemos ver que ele retornou 55, que é a soma de todos os números da função. Mas o Redux não pode ser usado apenas para cálculo. Ele pode ser usado também em um array de string. Neste exemplo, vamos utilizar a palavra JavaScript, dividida em seus caracteres, J, A, V, A e aí vai. Utilizando a função, ele vai pegar cada caractere e o primeiro argumento é o acumulador. No caso, na segunda parte da função, como é uma string, vamos garantir que ele vai iniciar como um valor vazio. O acumulador inicia como vazio. No segunda interação, o acumulador vai valer o J e o valor corrente o A. E aí segue. Então ele imprime a palavra JavaScript. Se invertemos nossa função e ele pegar primeiro o valor corrente, então ele vai pegar o J e depois o valor do acumulador, que no caso é vazio. Então ele vai pegar o J. Na segunda interação, o acumulador vale J e o valor corrente vale A. Então ele vai ser A e J. E aí vai seguindo. Então ele vai inverter a nossa string. Se pedirmos para ele dar um console, podemos notar que realmente ele imprimiu nossa string, mas de forma invertida. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe. E na próxima, novamente, vamos aprender juntos.